Bom, estamos na nossa série Reformando, Eliminando os Transtornos. E essa série é baseada nos 5 solas, né? Só uma breve recordação para quem não esteve aqui nos outros domingos à noite. Quero te relembrar como que se deu a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi a união de alguns monges católicos em que eles começaram a perceber que as coisas não estavam segundo aquilo que era a vontade de Deus, segundo as Escrituras de Deus. E eles começaram a reformular e querer uma diferença do que vinha sido executado, estava acontecendo. E isso culminou no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, que era um dos monges que estava querendo essa reformulação, ele acaba colocando na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses contra aquilo que vinha acontecendo na igreja católica. E nessas teses estavam as indulgências, as penitências e coisas deste tipo, né? Oração por mortos e assim por diante. Poderíamos aqui fazer um sermão só de cada tese, mas hoje nós estamos falando sobre os pilares da Reforma Protestante. Nos domingos anteriores foi somente a fé, somente as Escrituras, e hoje é só a Ele a glória. E o que aconteceu? Teve um concílio em Westminster nos anos de 1643 a 1649, um grupo de pastores e teólogos reformados reunidos na abadia de Westminster, em Londres, elaborou um conjunto de documentos que hoje conhecemos como os padrões de Westminster, que incluem a Confissão de Fé e o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Inclusive, são estes que nós usamos aqui na nossa igreja para ensinar as doutrinas que nós cremos, pois é a sistematização daquilo que nós cremos que é a Palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, de uma forma um pouco mais sistematizada, explicada, colocada em uma linha de raciocínio, a gente começa a entender que isso está sistematizado pelo Catecismo Maior, pelo Breve Catecismo e pela Confissão de Fé de Westminster, né? Então, nós cremos nisso, e na pergunta e resposta do Breve Catecismo, se você tem na sua casa, você pode chegar na sua casa e conferir a resposta e a pergunta da 33 do Breve Catecismo. Eles resumiram um dos principais pilares da tradição reformada, que é o que nós estamos estudando, que é somente a fé, somente as Escrituras, e hoje nós vamos conversar sobre somente a Deus a glória. Eu queria que você fizesse um exercício bem rápido na sua memória, na sua cabeça, e você tentasse dimensionar em sua cabeça, nos seus pensamentos agora, qual é o tamanho da glória de Deus. Pare aí uns 30 segundos agora e tente dimensionar na sua cabeça a glória de Deus. Eu já vi algumas pessoas agora aqui pensando, e um ou outro deu um sorriso de canto de boca, porque é muito difícil, é muito complicado eu e você dimensionarmos a glória de Deus. E eu quero conversar com você essa noite sobre isso. E como eu já vim explicando, quando o sermão é temático e não um sermão expositivo, nós usamos alguns textos para defender uma ideia. Então, não vai ter um texto só, eu vou ler vários textos, então eu conto com a sua atenção, que o seu coração esteja totalmente agora prestando atenção naquilo que nós vamos conversar. Porque eu não vou ler um texto e expor ele, eu vou estar lendo alguns textos para a gente poder entender um pouco mais sobre a glória de Deus. E o primeiro texto a ser lido agora é Isaías 42, 8. Se você quiser abrir na sua Bíblia, você pode acompanhar no slide também. Profeta Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então Deus aqui já está falando aqui, eu sou o Senhor, este é o meu nome, Ele é o grande eu sou. A minha glória, Ele não vai dividir a glória dele com ninguém, porque só Ele temos que dar a glória. Então, hoje o tema do nosso sermão é somente a Ele a glória. Vamos conversar um pouco sobre a glória. Como eu disse a você, e você fez agora um exercício rápido, talvez você ainda esteja pensando um pouco nisso, como dimensionar a glória de Deus? Como eu e você podemos dimensionar quem é o Deus que servimos?
e estudando e orando, e estudando e orando, e eu ficava, Deus, é muito complicado, é difícil de mencionar, porque o Senhor não tem uma dimensão. E como eu coloquei no slide, a nossa mente humana não consegue entender o real significado da glória de Deus. Mas os atributos de Deus expressam a sua majestade e a sua grandeza. Não sei se você sabe, mas tem uma divisão de dois tipos de atributos de Deus: os comunicáveis e os incomunicáveis. Felipe, mas o que são os atributos comunicáveis e o que são os atributos incomunicáveis? Os comunicáveis são aqueles que ele reparte com a criatura. Isso quer dizer que Deus ele cria alguma coisa, o ser humano tem essa capacidade, não na capacidade total como Deus consegue criar algo, mas o ser humano também tem sentimentos, tem vontades, e isso são os atributos comunicáveis de Deus. Mas Deus tem muitos atributos incomunicáveis. Por exemplo, a eternidade significa que Deus sempre existiu. Ele não teve um começo, ele não tem um meio e nem terá um fim. Ele sempre existiu. Já deu um nó na sua cabeça, porque na minha cabeça dá um nó. Porque nós somos, e o nosso raciocínio já logo pensa começo, meio e fim. Deus não, ele sempre existiu. Outra coisa é que ele é imutável. Ele não muda. A Bíblia vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Outro atributo incomunicável que só Deus tem e transborda e mostra a sua majestade é a sua onipotência. Deus produz, ele tem o poder todo, isso é seu poder infinito e ilimitado. Ele sabe todas as coisas. Onisciência, ele sabe tudo que nós pensamos. Tem a soberania de Deus, ele sabe tudo que irá acontecer. Tudo está debaixo da sua soberania. E nós cantamos muito, né? Nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. Isso significa que Deus, ele é soberano e sabe todas as coisas. E esse é mais um atributo incomunicável. E nós podemos dizer os comunicáveis. A bondade de Deus, nós também conseguimos, por meio da cruz de Cristo, sermos bondosos. Nós podemos ter misericórdia de pessoas. Isso também é dom de Deus, mas nós também podemos expressar esses atributos comunicáveis. A justiça, né? A liberdade em Cristo Jesus. Isso é muito maravilhoso. Felipe, mas por que você está falando desses atributos para mim? Porque eu estou querendo dizer para você que a glória de Deus ela é tão grande, que a nossa mente humana não vai conseguir chegar nem perto do que Deus é. Porque nós temos algumas coisas que nós conseguimos entender, mas tem muita coisa que nós não conseguimos entender. É fé, é aceitar, é crer na sua majestade. Por quê? Eu sou finito, eu sou falho, eu não estou em todos os lugares o tempo inteiro, porque esses atributos só são de um Deus, que Ele é o grande eu sou, como eu comecei o sermão. E mais bonito é saber que esses atributos de Deus vão dizer muito do caráter dele, de quem Ele é e da sua majestade. Mas nem na Bíblia. E a Bíblia, ela revela as coisas que são de nosso interesse, que nós temos que saber. Mas nem a Bíblia expressa o tamanho do Deus que nós servimos. Apesar de ter tudo aquilo que precisamos, só o que precisamos, tem muita coisa de Deus que nós descobriremos na eternidade. Tem coisas que nem na eternidade será revelado. O apóstolo Paulo diz isso. Que tem coisas que a gente tem que saber, mas tem coisas que são tão grandes para os nossos pensamentos que não são nem reveladas a nós. Deus deu a revelação específica, que é a salvação do pecador, a revelação que é a Bíblia também, revelação geral sobre a natureza, e nós vamos conversar sobre isso. Mas pense comigo, Deus é tão grande que nem um livro poderia expressar o tamanho e a grandeza de Deus. Felipe, você está dizendo, semana passada você acabou de dizer que somente a Escritura, tudo está dentro da Escritura. Exatamente isso. Nós temos tudo o que precisamos saber vindo da parte de Deus. Foi o próprio Deus quem deixou para nós a sua palavra. Nós não precisamos de outras revelações, porque nós já temos a revelação total. E só falta uma profecia para se cumprir, que é a volta de Cristo. Mas dentro deste livro é um pequeno esboço da glória e majestade de Deus. Porque Deus ele é muito grande. E nós não conseguimos na nossa mente humana colocar isso em uma caixinha. O nosso Deus, o Deus que nós servimos,
e a sua glória é impossível colocarmos ela na mente humana. Então a primeira coisa que eu queria conversar com vocês essa noite é que a glória de Deus, por mais que tentemos, e por mais que cheguemos talvez até, não perto, mas conseguimos entender que Deus ele é muito grande, Ele é muito maior do que isso. Ele é muito maior que isso. E por Ele ser muito maior que isso, nós temos que dar glória somente a Ele. Felipe, mas você falou dos atributos, mas não tem outras formas que Deus se revela e revela a sua glória? E tem essas formas que eu quero conversar sobre com você essa noite. Que o próprio Deus revela a sua glória aos seres humanos. Para homens, a revelação específica. Eu não sei se você sabe, mas Deus se revela, e eu já falei sobre a salvação, que a salvação não é mérito meu, não é mérito seu, é mérito de Cristo. E Ele se revela a quem Ele quer, como Ele quer e da forma que Ele quer em termos de salvação. E aí eu quero ler com você Êxodo 24, versículo 16 e 18, que diz: E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, os olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. O próprio Deus se revela para quem Ele quer. Aqui Ele está se revelando a Moisés, um líder do povo, um líder escolhido por Deus. É este mesmo Moisés que Deus desde pequeno cuida e não deixa que nada aconteça com ele. Este Moisés que ele pôde ali naquele momento ter todos os costumes dos egípcios, crescer naquela cultura, e depois ele vem e é o escolhido de Deus para tirar o povo do Egito. É este mesmo Moisés. Deus se revela especificamente para aqueles que foram escolhidos por Ele. Isso faz parte da sua glória. A salvação do pecador, não existe outro a não ser Deus para transformar a minha e a sua vida. De agora morto nos nossos delitos e pecados, como o apóstolo Paulo diz, agora nos deu vida, e vida em abundância. E o mais bonito é que Deus ele é tão grande, que mesmo aqueles que Ele não se revela de uma forma específica em termos da salvação, porque é muito fácil para aqueles que são salvos, aqueles que já têm o Espírito Santo, poderem olhar para Deus e falar assim: Senhor, o Senhor é muito grande, eu tenho que dar glória por tudo ao Senhor. Mas Deus, Ele deixa uma pitadinha da sua glória através também da natureza. O que isso significa? Lá em Salmo 119, do versículo 1, Salmo 19, do versículo 1 ao 6, diz: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso, outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói. A percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus até a outra. Vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. O que significa? Que Deus ele mostra a sua glória através da sua criação. Por isso também nós nos tornamos indesculpáveis. Todos os incrédulos não poderão chegar no dia do juízo e dizer assim: mas ninguém falou, ninguém me mostrou. É só você olhar ao seu redor, você irá ver a glória de Deus onde quer que você esteja. Eu tive um coelho, e aí eu dei esse coelho, e agora ele está com uma namorada, né? Está namorando, e eu não queria ficar sem nenhum animalzinho de estimação. Só que eu falei assim: vou pegar um cachorro. Conversei com a minha esposa, ela ainda não é a hora, não, melhor não, tal. Pegamos um peixe. Nós temos um peixe beta. Para quem não conhece, o peixe beta ele tem aproximadamente esse tamanho. E ele é vermelho, assim, sabe? Eu falei assim: eu quero vermelho porque para ele ser parecido comigo, porque eu sou o dono dele, né? E ele está lá no aquário lá em casa, eu dou comidinha para ele e tal, 2, 3 bolinhas por dia, que é a comidinha dele, a ração. Interessante que um ser tão pequeno, quando ele
abre aquelas, não sei como é o nome, se é guelras, como é que é, Carlos? Barbatanas. Eu olho aqui e falo assim, não é possível. Num aquário minúsculo, um peixe desse tamanho, ele abre todo pomposo, todo bonito, e eu consigo ver Deus naquilo, porque alguém teve que criar aquele peixe. Não é possível. Isso eu estou falando de um animal pequeno, um animal que está dentro num aquário minúsculo. E eu poderia citar aqui tantas obras da criação, Deus se revelando e revelando a sua glória através da criação. Quem gosta de plantas, né, Dona Cida, a gente vê assim, olha que plantas maravilhosas. O ser humano, a obra da criação de Deus, algo tão perfeito. O coração batendo 24 horas, desde antes de você nascer, ele já batia na barriga da sua mãe. Isso só pode ser a glória de Deus sendo demonstrada através do nosso cotidiano. E eu quero te perguntar, quero te desafiar, no seu dia a dia, começar a prestar mais atenção nas coisas que Deus criou e dar glória a Ele por isso. Eu tenho esse costume, né? Gosto de acordar, abro a janela do quarto, e aí já vejo minhas plantinhas. Às vezes eu falo, bom dia Deus, né? Mais um dia. Porque Ele que fez tudo, todas as coisas. Eu sei que acho que já é meio costume de todo cristão agradecer a Deus pela comida, né? Porque Deus tem colocado o alimento na mesa. Mas você já parou para pensar que até o alimento é Deus quem fez e é uma maneira de Ele revelar a sua glória a todos? Você come salada, fruto da terra. Você come feijão, fruto da terra. E cada um tem um gosto, cada um tem a sua peculiaridade. Isso é a glória de Deus sendo demonstrada em todos os momentos da nossa vida. E é muito maravilhoso saber que nós servimos a esse Deus e temos que dar glória somente a Ele. Outra coisa que nós temos que dar glória na salvação somente a Deus. E esse é o texto do nosso culto evangelístico, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que significa? Que você tem que glorificar e dar glória a Deus pela sua salvação. Deixa eu te contar, se você não sabe, você não tem mérito nenhum. Você não tem mérito nenhum na salvação. Não, mas eu não sou tão ruim, eu não sou alguém tão mau assim, eu não roubo, eu não mato, eu sou trabalhador. Por mais bonitinho que você acha que você é, você não merece a salvação. E por mais que você tentasse, você nunca conseguiria alcançar a salvação pelas suas forças. Em momento nenhum. Isso é muito triste, porque todas as vezes que eu vou evangelizar alguém, e eu estou conversando com ela, raras vezes que eu tive a oportunidade de ouvir alguém falar assim, realmente, eu não mereço ir para o céu. Porque alguém que trabalha, que não rouba, que não mata, que trata bem sua esposa, seu esposo, alguém que trata bem seus filhos, pessoas incrédulas, né, estou falando. A hora que você chega para conversar com ela, fala assim, mas eu não sou mau. Eu mereço ir para o céu. Eu não roubo, eu não mato, Você não tem glória nenhuma na sua salvação. Toda a glória tem que ser dada a Deus, porque foi por Deus ter enviado o seu único Filho Jesus Cristo, ter morrido na cruz, derramado sangue precioso, o Adão perfeito, que Ele trouxe salvação a todos nós. Você já deu glória a Deus pela sua salvação? Ou você ainda continua vivendo achando que a salvação foi um pouco de mérito seu? Não, Felipe, que isso? Mas no dia a dia, às vezes a gente começa a achar isso. Hoje pela manhã o pastor Marcos esteve pregando e falando muito sobre a religiosidade, para que a gente foi chamado. Fomos chamados para sermos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso significa que onde quer que nós estejamos, nós vamos espalhar as boas novas de Cristo com a nossa vida. Isso quer dizer que você entendeu que realmente não é porque você é bom que você tem sido transformado.
e que não são as suas atitudes que te fazem agora um filho de Deus, mas que as suas atitudes, sim, são consequência do que Deus fez na sua vida. E agora você não precisa ter uma casca de religiosidade, você só exala aquilo que Deus tem feito dentro de você. Porque o amor, ele liberta. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, quando nós estamos em Cristo, amando Ele verdadeiramente, nós não temos medo de dizer: Senhor, toda a honra e toda a glória por quem eu sou é tua. Eu só sou salvo porque o Senhor é grande e o Senhor tem que ser glorificado através da minha vida. Tem uma frase que eu gosto de dizer muito, que diz assim: quando me perguntam, Felipe, está tudo bem? Eu falo assim: olha, às vezes tem umas coisas que na minha concepção humana poderiam melhorar, mas eu estou melhor do que eu mereço. E quem me conhece e vê o meu cotidiano conversando, fala assim: por que no inferno eu já não estou mais? Mas não porque eu sou bom, mas porque Deus, por sua infinita misericórdia, me tirou de lá. Então, a salvação, glorifique a Deus pela sua salvação. Não fique tentando barganhar com Deus com atitudes. Não fique colocando as suas expectativas e trazendo a glória de Deus para você dentro da sua salvação. Só a Ele a glória. E outra coisa que nós temos que dar só a glória a Deus é na adoração. Em Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Felipe, estamos na igreja, não tem nenhuma imagem, eu estou livre disso, estou tranquilo. Mas quantas vezes a gente adora outras coisas a não ser a Deus? Às vezes a gente adora mais o dinheiro, às vezes a gente adora mais a nossa esposa, o nosso esposo, às vezes a gente adora mais os nossos filhos do que a Deus, às vezes a gente adora mais o nosso emprego do que a Deus, às vezes nós adoramos mais a igreja, localidade, do que o próprio Deus. Só tem um que merece adoração, porque a glória dele é quem? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não temos imagens hoje aqui, graças a Deus por isso, glória a Deus por isso. Mas o coração do ser humano, ele tem uma facilidade enorme de tirar a adoração de Deus e colocar tantas outras coisas no lugar de Deus. E aí você sabe onde seu calo aperta, se é futebol, se é sua esposa, se é seu filho, se é seu trabalho, seu dinheiro. Quem você tem adorado? Você tem dado glória na sua adoração somente a Deus? Precisamos pensar e refletir. Como é triste não termos mais imagens, mas termos no nosso coração um monte de ídolos. Eu gosto de dizer que quando nós conseguimos ir deixando de lado e adorando somente a Deus as coisas que o cotidiano traz, você vai se sentindo cada vez mais em paz, cada vez mais leve para viver o Evangelho. Porque você começa a ir se desmamando das coisas deste mundo terreno e entendendo um pouco mais sobre o que nos espera numa eternidade. Sabe o que significa? Significa que tudo aqui vai passar e que nós, eu e você, que temos que adorar somente a Deus e estamos ansiando por poder glorificar e adorar a Deus eternamente, temos que começar isso aqui em vida. Então, o seu banco recheado, sua conta do banco recheado, use para adorar a Deus e não para que você adore a ela. Que o seu carro que Deus tem te dado, você não adore a Ele, mas que por meio dele você adore a Deus. Que a esposa que Deus te deu, o esposo que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, não sirva de objeto de adoração, mas que você adore a Deus com as suas atitudes em relação a essas pessoas. A única adoração e toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Outra coisa é na santificação.
Eu tenho algumas pessoas que eu tenho tido o privilégio de conversar, de discipular. Deus tem me dado esse privilégio há algum tempo já, desde antes de eu vir para a igreja de Caieiras, quando eu ainda servia em outra igreja, antes mesmo de ir para o seminário, eu tinha algumas pessoas que eu podia conversar e estar ali, pessoas mais novas podendo passar o que Deus já tinha feito na minha vida, como outras pessoas fizeram isso comigo, para a glória de Deus. E aí, quando eu estava aprendendo isso, era algo que me deixava muito intrigado, porque eu pensava assim comigo, mas eu me esforço, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço isso, eu vou na igreja, e aí quando a minha vida é transformada, eu tenho que dizer que o mérito é de Deus? É exatamente isso. E lá em 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Significa que quem te transforma, a santificação do cristão, quem dá essa capacidade a você é Cristo. E é a Ele que tem que ser dada a glória na transformação da sua vida. Filipe, mas eu tenho minha responsabilidade humana, sim. E eu sempre falo sobre isso. Leitura bíblica, devocional, oração. Buscar a ajuda de alguém que já tem um tempo maior de caminhada. Participar da comunhão dos santos aqui, domingo de manhã, à noite, reunião de oração. Os jovens, quando nós vamos ter o jogo aberto sexta-feira. E assim por diante. Isso é responsabilidade sua, sim. Mas você vai ter vitória naquilo que precisa ser mudado na sua vida, com Cristo te transformando, porque Ele vai mudando o seu caráter em você através do Espírito Santo. Então, se é Ele que molda, se é Ele que pega o barro e faz agora um vaso novo, a glória é de quem? É de Deus. Então, quem você é, tudo que você já é mérito de Deus. Não ache que a sua santificação é mérito teu. Não ache que o que você pode mostrar para os outros da luz de Cristo é porque você é bom. Não ache porque agora você olha para alguém que é incrédulo e fala assim: nossa, como ele faz tudo esse tanto de coisa? Você tem potencial para fazer igual ou pior. O que faz com que você seja cada dia mais santo, cada dia mais separado, cada dia mais parecido com Cristo, é a misericórdia de Deus te transformando de glória em glória. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu gosto de me olhar no espelho, não posso negar, né? Eu gosto de, quando vou pentear o cabelo, eu olho no espelho. Agora estou deixando uma barba um pouquinho maior, olho no espelho para pentear ela. E quando você se olha no espelho, você se vê quem? Você vê a sua imagem. Mas aqui está dizendo que nós temos que olhar para Cristo, ver a imagem de Cristo na nossa vida e dar glória para quem? Para Ele. Isso quer dizer que quando Cristo é visto na sua vida, quando as suas atitudes agora na santificação, que é a transformação progressiva da sua vida, é Deus sendo agora mostrado através de você. Mas isso só é possível porque Ele tem feito isso dentro de você. E aí eu falo isso para os meus adolescentes, eu falo assim: olha, a culpa do pecado é tua, mas quando você vence o pecado, a glória de Deus. Guarde isso. A culpa do pecado é minha e sua. Nós somos responsáveis por ele. Mas quando há vitória, a glória é de Deus. Porque é Ele que nos dá a vitória sobre o pecado. É Ele que nos dá a vitória sobre as provações e as tentações. Só Ele a glória. Ele é o Deus da glória. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Salmos 29. Eu vou ler o Salmo inteiro. Então, abra comigo, porque você não vai enxergar aqui na transparência no slide. Então, abra comigo no Salmo 29.
Diz assim a palavra de Deus: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sírion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz cria as corças e desnuda os bosques, e no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Nos dois primeiros versículos fica muito claro que nós temos que tributar agora a quem? Tributai ao Senhor. Então nós temos que tributar ao Senhor glória. Filhos de Deus, igreja de Caieiras, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E depois, do versículo 3 ao 9, diz que tudo atende à voz de Deus. Tem um outro cântico que diz, que o mar, quando ouve a voz de Deus, ele fica tranquilo. É interessante porque, se você voltar lá em Gênesis, com uma palavra, as coisas se criaram. E criou Deus os céus e a terra. Deus, ele fala e as coisas acontecem por meio de uma palavra. Ele pode, do nada, fazer algo. E depois do 10 ao 11, mostra a soberania de Deus. Ele não é pego de surpresa, Ele preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. Deus estava lá, ele estava no controle de tudo, ele é soberano sobre tudo, ele é o rei do rei, o Senhor dos senhores. Aí eu te pergunto, se eu tenho que dar só glória a ele, porque ele é o Deus da glória, por que eu ainda fico tirando e ofuscando e querendo achar que outras coisas podem suprir ou outras coisas podem estar no lugar de Deus? Este pilar da reforma, somente a Ele a glória, porque dar glória a Deus está muito mais amplamente em nossa vida do que a gente imagina. Eu tenho que dar glória a Deus primeiramente por quem eu sou, em Cristo Jesus. Tenho que dar glória em tudo aquilo que eu estiver vivendo, passando, estiver pensando em fazer. Eu preciso dar glória a Deus porque Ele é grande. E assim como comecei o sermão falando para você pensar, tentar mensurar a glória de Deus, e é claro que isso não tem como para a mente humana. Eu não poderia deixar de ler Romanos 11:36, que é um texto muito conhecido. Diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então significa o quê? Que porque dele, então saiu dele, veio tudo dele, através dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Isso quer dizer que ele é um fim em si próprio. Ele não precisa de nada e de ninguém para existir. E se ele é este ser maravilhoso que enviou o seu único Filho Jesus para morrer na cruz, temos que dar glória somente a ele em todos os momentos da nossa vida. Em algum momento da minha pregação, eu sempre gosto de dizer que através de Cristo Jesus nós temos remissão de pecados. Eu não sei como tem estado a sua vida, eu não sei como tem estado o seu coração perante Deus,
Eu não sei se realmente você já entendeu quem é o Deus da glória. Eu não sei. Nós nos vemos, tem algumas pessoas que conversam um pouco mais de perto, tem pessoas que eu tenho um pouco mais de amizade, outras que eu tenho tanta amizade, mas que eu converso um pouco. Mas só tem duas pessoas que conhecem o seu coração, você mesmo e o próprio Deus. Eu não sei se você já se quebrantou a esse Rei da Glória, esse Deus que é dono de tudo e que Ele é o único que não tem como mensurar a glória dele. Seus atributos da sua majestade são visíveis, são comunicáveis, e muitos deles incomunicáveis, porque só Ele tem isso. Este Deus da glória foi aquele que enviou o seu único Filho Jesus, que é o próprio Rei da Glória, para morrer na cruz e derramar sangue precioso, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Temos que dar somente a glória a Ele em tudo, porque Ele é o fim em si próprio. Concluo então a minha pregação dizendo que você tem dado honra e glória somente a Deus? Uma pergunta para você passar a semana pensando: você tem dado glória somente a Deus? Examine-se e tente avaliar se você crê que tudo acontece graças à glória dele na salvação, santificação e na adoração. Lembre-se, o mérito de tudo e a glória de Deus e a glória de tudo pertencem a Deus. Nunca entenderemos a glória de Deus. Então o mais sábio a se fazer é dar toda a glória que podemos dar somente a Ele. Glória a Deus através das nossas vidas. Só Ele deu glória. A glória é só a Ele e a mais ninguém. Que você realmente possa estar pensando nisso. Se você tem dado glória a Deus com tudo que você é, com quem você é, com aqueles que você está convivendo. Dê toda a glória a Deus que você possa dar, com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas vontades, com os seus planos, com os seus sonhos, porque Ele é o Rei da Glória. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque estamos aqui. Não podemos mensurar o Teu tamanho, Pai. Podemos entender a nossa pequenez, que somos pecadores, somos limitados no espaço, no tempo, estamos sobre o domínio do pecado, mas pela Tua grandeza e toda a Tua honra e a Tua glória, Pai, nós queremos reconhecer nesse momento a Tua glória, mas não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Pai, o Senhor foi quem criou todas as coisas, o Senhor é o Deus e o único Deus que sempre existiu. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Senhor, que realmente nós possamos glorificar e dar somente toda a glória ao Senhor. Dar glória ao Senhor porque o Senhor é grande. E mesmo assim a gente conseguir entender todo o Teu tamanho, toda a Tua grandeza com a nossa mente limitada. Nós podemos ver a Sua revelação através da salvação e através também da natureza, através da graça comum que o Senhor derrama sobre nós. O Senhor é tão grande, Pai, podemos ver a Tua grandeza nas pequeninas coisas, Pai. Coisas que são tão corriqueiras no nosso dia a dia, que nós já nem olhamos para aquilo e damos glória ao Senhor. Estamos tão acostumados a respirar, a beber a água que o Senhor mesmo nos dá, a comer o alimento que o Senhor mesmo criou, e tantas coisas, outras coisas que são frutos da Tua criação, que nós nem damos mais glória ao Senhor. Nos perdoa por isso, tem misericórdia da nossa vida. Principalmente que nós sejamos eternamente gratos e dando glórias ao Senhor pela salvação do Teu amado Filho Jesus Cristo, que foi feito ali homem, deixou a sua glória, derramou sangue precioso, o próprio Deus, o Verbo ali, encarou a morte de cruz como um malfeitor por nós. Glória a Deus pela nossa salvação. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, porque sem isso não seríamos nada, estaríamos eternamente condenados, Pai, e pelo Senhor nós temos vida.
Também que nós entendamos que temos que adorar somente ao Senhor, porque o Senhor é o Rei da glória. Que todas as nossas atitudes possam mostrar que nós te adoramos em espírito e em verdade. Que realmente nós possamos entender, Pai, que te adorar é dar somente glória a Ti. Que também na nossa santificação, no nosso processo, nesse tempo de vida que ainda temos aqui, nós possamos nos desapegar daquela velha natureza de achar que eu sou capaz de vencer algo, Pai. E entender que é o Senhor que nos transforma. Que temos sim a nossa responsabilidade, mas que a vitória é o Senhor quem dá. E que temos que dar toda a honra e toda a glória ao Senhor neste processo de santificação. Que tudo o Senhor nos abençoe a família de cada um aqui representado. Obrigado porque estamos reunidos como Teu corpo. Esteja com a nossa igreja, com o culto do dia 9, a nossa liderança. E obrigado mesmo, Pai, porque o Senhor é tão grande. Somente a Ti a glória. Independente das situações que venhamos passar. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os presbíteros para sentar à mesa, os pastores também.